Bom, primeiramente, boa noite a todas e todos. É uma alegria apresentar o filme em Hamburgo, na Alemanha. Ainda mais porque, como disse a pergunta, uma das referências para construir esse trabalho foi um texto do Brecht, A Padaria. Mas não só, na verdade, a padaria, né? O Ben Said ele vai escrever um ensaio que no Brasil vai chamar Os Despossuídos, que também é um dos elementos que formam um pouco esse ensaio fílmico, esse filme nosso, Pungente. E outro material muito importante também é o Café, que é um libreto de ópera de um escritor brasileiro chamado Mário de Andrade. Textualmente, o libreto ele não aparece muito no filme, ele aparece em 2 ocasiões só. Mas acho que a organização desse libreto, né, essa opereta, digamos assim, isso acabou contaminando todo o trabalho e ao mesmo tempo trazendo soluções para trazer essa situação para o Brasil, ao mesmo tempo não adaptar exatamente para a situação brasileira em determinado período de tempo. Então, esse lugar que esses despossuídos contam essa história de um outro tempo, mas que poderia ser hoje, o texto do Brecht, tanto do Brecht quanto do Mário de Andrade, foram escritos a partir e no mesmo período da crise de 29, né? E a gente está quase 100 anos dessa crise e ao mesmo tempo enfrentando uma outra crise sem precedentes na história do capitalismo. Então isso motivou um pouco essa escolha, essa eleição desse material para se gerar esse filme. Principalmente, e o Brecht é uma referência muito grande na minha história, eu acho que deveria ser uma referência para quem deseja fazer um cinema crítico, hoje em dia, principalmente no Brasil. Ele está falando nesse texto especialmente sobre o desemprego na Alemanha, desemprego avassalador, e hoje no Brasil a gente tem, até antes da pandemia, a gente já tinha um desemprego avassalador, gerado por todo esse desmonte dos direitos dos trabalhadores, que vem sendo feito nesses últimos anos e agravado com a eleição desse presidente que está aí. Então, a eleição do Brecht é para tentar, o próprio filme ele lida com isso, né? É lidar com o próprio material, né? O que esse material tem pra gente, assim, mas sem dar essa leitura imediata. É uma coisa, contar essa história do Brecht como se fosse uma parábola que pode ser muito atual e, ao meu ver, é muito atual. E a escolha da música tem isso é fortíssimo, principalmente quando eu chamei o Bruno Menegatti, que é o diretor musical e o compositor da trilha sonora do filme. Chamei ele por conhecer o trabalho dele já, por já ter trabalhado com ele. E ele tem uma pesquisa em cima dessa música de uma matriz muito forte nordestina, nordeste do Brasil. Como o filme ele se passaria muito em São Paulo, é muito São Paulo esse filme, a cidade e o estado de São Paulo, especialmente a cidade de São Paulo, uma cidade muito desigual, uma cidade onde o capitalismo ele concentra muito todas as desigualdades e mazelas, assim. Mas é uma cidade construída por nordestinos, então talvez essa música, essa sonoridade que o Bruno traz, principalmente pela rabeca, que é esse instrumento que ele
ele é quase um lamento e ao mesmo tempo ele é um instrumento rasgado, né? Ele faz isso está no filme todo, esse instrumento que vai harmonizando as músicas. Ele é um instrumento que rasga, que é quase um grito, um berro de dor e ao mesmo tempo de revolta. Então acho que esse casamento foi muito interessante. E em só uma música do filme, tanto essa melodia que vai para esse lugar desse tipo de música se rompe, que é no samba, e é o samba do despejo, o samba da viúva ali, que foi muito acertada essa escolha também que a gente fez de naquele momento ser um samba. Um samba triste, um samba que é muito uma música brasileira também, e aí tem um diálogo com o próprio samba de São Paulo, um samba muito feito em cima de dores urbanas. Então, eu acho que o café ele entrou muito mais na estrutura do filme, essa espécie de uma opereta, ao mesmo tempo que tem esse diálogo desses despossuídos contando. Então acho que esse diálogo das matrizes e também do que a gente queria fazer, né? Esse texto poderia ser feito numa outra chave mais de um cinema, guerra campal na rua. Então aqui é tudo indicado, era uma chave que eu queria fazer o filme mais indicado, mais narrativo épico. Então é uma pesquisa de como trazer essa forma do teatro épico que o Brecht tanto contribuiu para o cinema. Bom, acho que é uma obsessão minha como cineasta tratar do mundo do trabalho sempre. Também por uma condição de classe, por ser filho da classe trabalhadora e ser parte da classe trabalhadora. Então o mundo do trabalho e a não realização, digamos assim, do trabalhador no próprio trabalho é algo que me interessa enquanto tema. Nesse caso, eu acho que é de novo algo que me encanta nessa obra do Brecht, que é sobre o pão. Então a padaria ela tem esse lugar que lida com alguns mitos cristãos, principalmente do pão. Você tem a madeira, então você tem várias coisas dos mitos cristãos e que na verdade estão presentes na sociedade brasileira como um todo, na formação e no prosseguimento disso. Mas nas relações de produção, né? Esse microcosmo é algo que também em outros filmes que eu fiz, curtas-metragens, né? E no outro longa-metragem também tem essa relação do microcosmo. É um pequeno... É na esquina. Se você realmente olhar na esquina, você está vendo todo o estrago que o capitalismo está fazendo num país periférico como o Brasil. Então, esse olhar, digamos assim, crítico é algo que me motiva, me anima a fazer algo. Bom, eu tenho trabalho como ator e até dando aulas de atuação e trabalhei já em outros filmes com esse realismo, digamos assim. Mas o realismo que geralmente eu trabalho, tanto como ator quanto como diretor, os outros
curtas, filmes que eu fiz, tem sempre esse aspecto crítico, assim. Digamos que era um meio termo entre esse realismo, que é feito muito na América Latina, e talvez algo de uma pesquisa mais épica. E esse filme eu decidi radicalizar nisso, assim. Como dar a forma fílmica para esse tipo de atuação, né? Que no cinema a gente está acostumado com o naturalismo, na América Latina, inclusive, muito. Mas talvez o que eu podia contribuir mais para fazer um filme, sempre me faço essa pergunta: que filme que eu poderia fazer, assim, nesse sentido de contribuir para um cinema crítico brasileiro independente. Então, essa forma, digamos assim, um pouco mais teatralizada em algum ponto, foi uma forma que talvez a forma justa para tratar dessa história, inspirada nessa obra do Brecht. Assim como essa eleição desse espaço, tudo parte daquele beco sem saída, onde você vê pelo outro lado do muro o trem passando. E é daquele beco que algumas pessoas estão narrando uma história, algumas pessoas da classe trabalhadora estão narrando essa história, uma história sobre revolta, sobre exploração, sobre revolta, sobre rebelião e ao mesmo tempo sobre dificuldade de organização. Então, esse narrar essa história me dava liberdade também para quando mostrasse, digamos assim, essa história, mostrar não é bem a palavra, mas quando encenasse, fizesse uma mise-en-scène dessa história, que ela pudesse ir para outros lugares, e que eu gosto muito, e que o cinema tem sido muito restrito ao naturalismo, o que é muito interessante também, mas por que só naturalismo? Por que o cinema tem que ter só naturalismo? Tem grandes autores, grandes cineastas que vão para outros lugares, então, inclusive brasileiros. É uma coisa que eu quero pesquisar cada vez mais, um cinema não naturalista, nesse sentido, assim, de descobrir uma outra poética. Bom, essa é uma cena realmente muito, para mim era uma das cenas muito importantes do filme ser feito. Porque aquelas pessoas que estão representando os desempregados, né, aquela espécie de também microcosmo dos desempregados que estão esperando a madeira para poder ter um trabalho precarizado, um trabalho informal, né, um trampo, na verdade, como a gente chama aqui no Brasil, que é um dia que não vai ter carteira assinada, que não vai ter direito trabalhista nenhum, um trabalho sem condições, inclusive, de segurança. Então elas estão esperando. Naquele momento existe também essa quebra espacial, né? Eles estão olhando pelo muro e aí eles veem, talvez é uma cena documental, sim, eles estão vendo uma saída de uma estação de trem. E aí tem uma coisa que eu persigo muito, que seriam as vistas das ruínas do capital, dialogando com as vistas Lumière, que seriam essas outras vistas, as vistas de uma outra classe, as vistas dos filhos daqueles operários que saíram daquela fábrica. Então, essa mistura de colocar essa vista, então ao invés de ser a saída da fábrica, é a saída da estação, né? No Brasil,
É muito comum em São Paulo, os trens carregam os trabalhadores que moram na periferia, em lugares muito distantes do centro, para trabalhar. Aquilo era documental, era exatamente o primeiro trem que chega na estação do Brás, no centro de São Paulo, uma região historicamente industrial e que hoje ainda é industrial, mas se moldou com o tempo e com as mudanças do capitalismo. E tem aquelas pessoas que estão chegando, muitos que vão trabalhar em alguns lugares, outros que vão trabalhar, mas por conta própria, vendendo um café, vendendo alguma comida ou vendendo outras coisas. Então são as pessoas chegando para trabalhar, são as pessoas, muitos precarizados, muitos não, mas é meio um conjunto da classe trabalhadora que está começando o dia de trabalho às 5 da manhã. Então às 5 elas estão chegando já no lugar para trabalhar, então elas saíram muito cedo de casa, e elas estão chegando para trabalhar e elas estão numa condição ainda um pouco melhor do que aqueles que estão vendo. Porque elas ainda têm o trabalho, ainda têm o dinheiro para pegar um trem para ir, elas ainda têm alguma coisa para vender. Ao mesmo tempo que isso é quase um retrato da classe trabalhadora no Brasil, assim. Uma classe trabalhadora sem segurança social nenhuma e lidando com essas ruínas desse progresso tão bem representado pelo trem. Quem está fora do trem, esse trem do progresso, esse trem que continua a passar e passando por cima de todo mundo praticamente. Mas ainda nesse lugar, que no Brasil o trem carrega os trabalhadores, no beco você vê o trem várias vezes passando, né? Sempre do outro lado do muro, as pessoas estão de um lado e o trem está do outro. Então tem um pouco esse aspecto assim, dessa vista que queria fazer com isso. É um lugar de classe também. Um lugar que o cinema brasileiro ele é um lugar historicamente desenvolvido pela elite brasileira. Uma elite conservadora, uma elite latifundiária, uma elite banqueira, uma elite empreiteira, uma elite de tudo de pior que tem nos capitalistas. Então, é claro que sempre teve na história do cinema brasileiro algumas pessoas de outra classe fazendo cinema. Existem muitos cinemas independentes no Brasil. Então a identificação é uma identificação principalmente com alguns cineastas desses últimos anos, alguns inclusive que eu tenho contato mais próximo, que eu acabei trabalhando junto como ator e que aprendi muito com isso. E nesse cinema que é contra o latifúndio do próprio cinema no Brasil, que é contra a grande concentração de riqueza, a grande fazer cinema para ter dinheiro, para ter prestígio, para ter sei lá o que. É um fazer cinema para dialogar com alguém, é um fazer cinema para talvez registrar em imagens e sons o nosso próprio país e os problemas do nosso país, seja ele qual for, seja a história qual for, seja ele o estilo qual for. Mas o cinema que está preocupado, mesmo o cinema que erre, o cinema que... porque no erro se aprende muito. Então é esse cinema, é esse lugar. E aí, nesse sentido, o cinema que eu faço é um cinema totalmente marginalizado, totalmente jogado às traças, porque, como eu disse, boa parte da crítica brasileira é uma crítica, na melhor das hipóteses, liberal. Então, o cinema que eu faço, cinema independente, talvez, refletindo aqui, seja o cinema independente despossuído, mas com muita revolta e com muita vontade de experimentar. Bom, eu agradeço aqui mais uma vez o convite, essas perguntas que me fizeram pensar ainda mais sobre esse filme nosso que está passando aí, e agradecer especialmente ao convite do Roger Cosa.
estar participando e estreando internacionalmente no Film Fest Hamburgo. É isso, muito obrigado.